Olá, saudações! Língua portuguesa. Mais um momento para conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa aqui no Aula em Casa Amazonas. Vamos então conferir o conteúdo de hoje. Observe. Olha o que nós temos aí então, aula 197, língua portuguesa. Modernismo em Portugal. Nós vamos conversar sobre o contexto de produção e, claro, também as características referentes ao modernismo. Vamos então viajar, começar a nossa viagem, ou melhor, conhecendo um pouco mais sobre o modernismo em Portugal e, claro, sempre deixando a dica para você. Pesquise sempre mais, busque sempre mais. Hoje nós temos diversos recursos na internet para que você aperfeiçoe e consiga, claro, se dar bem no vestibular, seja o SIS, seja o PSC, o Enem ou outro vestibular, tá bom? Vamos começar então. Olha aí o que nós temos. Ode triunfal. Claro que no modernismo em Portugal nós vamos explorar características e explorando as características nós vamos observar principalmente nas produções literárias. E aqui nós já convidamos para que você observe as estruturas ao lado, aqui por exemplo, olha aqui, olha que interessante. O que diz aqui para você a imagem? Observe também a lâmpada. Claro que se nós associarmos aos dias de hoje, são invenções que já não causam tanto impacto porque estão presentes demais no nosso dia a dia. As engrenagens, por exemplo, nos relógios. A lâmpada já não é algo que, nossa, olha que invenção maravilhosa. Principalmente a geração de vocês que está vivendo aí, ó, a era tecnológica, como dizem também os nativos digitais. Então tem muita coisa que chama mais atenção. Mas é preciso voltar ao tempo e imaginar as invenções que são tão comuns hoje sendo apresentadas à sociedade. Por isso nós temos aqui, ó, olha que interessante. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas. Olha que interessante aqui, ó. Tenho febre e escrevo. Eu estou ali diante ali das lâmpadas elétricas, estou escrevendo os meus poemas. E eu estou quente, fervendo para isso. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Então nós já temos um cenário de apresentação. Ou rodas, ou engrenagens, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Em fúria, fora e dentro de mim. Então estamos vivendo um momento de turbulência. Algo novo está sendo apresentado e, claro, os poetas, os escritores estão vivendo aquele momento de forma eufórica, envolvidos por todas as papilas fora de tudo em que eu sinto. Então nós temos ali aqui um momento de inovação, um momento em que nós precisamos entender que coisas novas estão sendo apresentadas. Ele continua, tem os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. E ruídos modernos, nós vamos já ver daqui a pouco mais alguns, mas nós já podemos entender, por exemplo, a lâmpada como sendo um deles. Era algo hipermoderno, tá bom? De vós ouvir demasiadamente de perto e arder-me a cabeça de vos querer cantar. Eu quero cantar com um excesso tudo aquilo que está sendo apresentado. Um momento de euforia. Ó máquinas, sejam bem-vindas. O progresso, tudo isso presente na minha vida eu quero. Poder exprimir-me todo como um motor se exprime. Observe novamente, sempre exaltando. Ser completo como uma máquina, exaltação à tecnologia. Poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. E daqui a pouco nós vamos ver qual é o último modelo a que ele se refere. Mas eu quero que você guarde o seguinte, nós temos aqui a exaltação ao novo. Olha aqui, exaltando o novo, a todos os perfumes de óleo e calores e carvões. Álvaro de Campos. Então nós estamos vivendo um momento em que algo novo está sendo apresentado, algo diferente,
algo que vem mexer com a sociedade. Então nós estamos aqui no modernismo. Nós estamos aqui no modernismo em Portugal. Foi fruto, olha que interessante, das novas concepções estéticas que circulavam na Europa no início do século XX, tá bom? Então nós estamos vivendo um momento de turbulência, um momento em que coisas novas estão sendo apresentadas à sociedade. E claro que eles queriam incomodar. E como é que os poetas vão incomodar, professor? Sendo irreverente, sendo contestador, ele consegue ser, e ao mesmo tempo, olha, anárquico, no sentido de mudar a ordem das coisas. Como assim, professor? Rompendo com padrões até então, olha que interessante, com padrões até então vigentes. Ele quer romper, ele quer algo novo. E como é que ele vai propor o novo, professor? Uma nova linguagem, por exemplo, como nós vimos no poema. Você observou que no poema que abriu a aula, nós tínhamos algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a pensar como poema, por exemplo, um poema romântico, um poema simbolista. Você pode pesquisar um romântico ou um simbolista e você vai sentir a diferença. Você vai sentir que a proposta deles é pensar algo que fuja aquilo ali, algo que esteja propondo algo novo. Então os grupos aparecem. Olha aí que interessante. Os grupos que aparecem são ofismo, presencismo, neorrealismo, nova realidade e o surrealismo, em que a realidade será apresentada de forma diferente, por exemplo. Então a proposta é que algo novo seja apresentado à sociedade e que o algo novo venha rompendo, venha apresentando uma nova proposta, sendo anárquico neste sentido, no sentido em que eu quero quebrar aquilo que vinha sendo feito e naturalmente apresentar algo novo, algo diferente. Agora vamos à questão do contexto. Primeiro apresentamos a ideia. A ideia é ser irreverente, é ser contestador, é romper com aquilo que estava sendo apresentado até então. Eu quero o novo, eu quero o diferente. E nós já iniciamos com o poema, que traz uma estrutura diferente, exaltando as tecnologias, exaltando as inovações. Agora, olha que interessante. É muito importante que você guarde que a literatura, o momento literário, não é dissociado, não está diferente daquilo que é vivido na sociedade. Hoje mesmo, nós temos poetas, escritores vivendo o momento social em qualquer país do mundo, por exemplo, e naturalmente trazendo aquele momento social, aquele momento vivido para a produção textual. É assim que funciona. Com eles não foi diferente. Olhe, por exemplo, o contexto. Vamos lá. Proclamação da República. Algo que mexe politicamente, uma mudança política, uma mudança de estrutura que naturalmente trará a inquietação. Por quê? Porque não se sabe de fato o que vai acontecer, a mudança de um sistema, não se sabe o que vai acontecer. É como se nós pensássemos que tivéssemos que mudar de cidade, por exemplo, por uma situação não programada, ou mesmo programada. Fica a incerteza. Como será na nova cidade? O que eu vou encontrar? Minhas amizades? Qual será a minha expectativa de vida? Como é que eu vou me comportar naquilo tudo novo para mim? É algo, claro, uma associação que eu estou fazendo para pensar que algo ali está sendo feito diferente que pode me incomodar. Olha, tem mais aí, vamos ver. Olha aí, Primeira Guerra Mundial. Hoje, nós, você, eu, todos nós, numa expectativa de guerra, nós ficamos apreensivos. Eles viviam. Você sabe que essa inquietação mexe comigo, mexe com você, e eu ou você, sendo escritor, poeta, vamos devolver tudo isso para os textos. Eles viviam um momento, Primeira Guerra Mundial, proclamação. Que mais? Vamos ver. Olha aí então o que nós temos. As inovações. Nossa, tudo novo chegando. Hoje, por exemplo, está se discutindo o carro elétrico. O carro, por exemplo, o automóvel, que não tem mais alguém dirigindo. Ele já consegue, não é isso? Pelos recursos tecnológicos,
fazer o trajeto e sozinho. Imagina a loucura, nós ficamos imaginando que coisa. Daqui a pouco nós vamos pedir um aplicativo e não vem ninguém dirigindo para dar o bom dia, boa tarde ou boa noite, mas somente uma máquina dizendo: seja bem-vindo, qual o seu destino, aperte o botão. Imagina a loucura. Então, para nós imaginar uma situação assim, causa, né, um momento de euforia. O que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Imagina para eles as inovações tecnológicas. Por exemplo, ter um ônibus, né? Não existia essa tecnologia para eles. Eu estou trazendo para nossos dias, tá? Então imagine aí um carro, um automóvel, sem alguém dirigindo. Imagine um carro de aplicativo sem ninguém dirigindo. Você vai lá e faz todo o trajeto e passa o cartão de crédito ou alguma coisa assim, por exemplo, uma transferência, né? Como hoje está na moda, e vai. É algo que eles estavam vivendo. Por isso, essa coisa de contestar, a coisa do novo. Tá bom? Tudo mexendo com eles. Tem mais, vamos ver então. E claro que tudo isso tem que ser representado de alguma forma. Nós nos manifestamos quando nós escrevemos também. E é claro que é muito comum uma associação de escritores se reunindo e naturalmente apresentando seus escritos de forma organizada, como uma revista, por exemplo. E a geração da revista Orfeu diz muito isso, né? O objetivo deles era chocar, olha o termo utilizado. O objetivo era chocar a burguesia, que era até então o grupo ali que estava, né, no poder, ao apresentar uma poesia livre da métrica, ou seja, livre da métrica pode ser traduzido também como liberdade. Eu não estou preso mais a uma estrutura. Eu vou produzir de acordo com o meu sentimento, não mais com uma estrutura como se nós tivéssemos ali a caixinha aqui, ó. Você só pode pensar aqui dentro, ó. Se você pensar fora, você está eliminado ou você pode ir para o paredão. Não quero pensar aqui dentro da caixinha, eu quero pensar fora da caixinha. Então a questão da métrica representa também isso. Ao mesmo tempo, eu vou inserir a literatura portuguesa no contexto cultural. Eu quero ver o que está acontecendo na sociedade e produzir a partir daí. Tá bom? E claro, por que eu quero fazer isso? Por conta das influências, das tendências futuristas. Então, olha, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que o modernismo é sempre muito estudado, seja no Brasil, seja em Portugal. E a revista Orfeu representou, não é? Representou tudo isso. Aí está a revista Orfeu número 1, tem a número 2 também, olha aí a número 2 também. Aí, ó, tudo isso representando essa junção. E agora, claro, tem um grupo de pessoas aí também, né? Vamos conhecer alguns deles. Olha aí, Almada Negreiro, por exemplo, muito influente, vale a pesquisa sobre o escritor. Mais o outro, quem é? Fernando Pessoa. Aí você já, com certeza, já ouviu falar. Mas tem também outro também, muito conhecido, que vale a pesquisa, Mário de Sá Carneiro. Então vamos entender agora um pouco mais com os poemas, como eles quiseram representar tudo isso. Vamos lá. Olha aí, ó. As gerações portuguesas do século XX. Eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu pertenço a uma geração construtiva. Olha que interessante, eu pertenço a uma geração construtiva. O que mais que tem aí? Eu sou um poeta português que ama a sua pátria. Eu tenho a idolatria da minha profissão e peso-a. Eu resolvo com minha existência o significado atual da palavra poeta com toda a sua intensidade. Olha que interessante. Eu tenho 22 anos, forte de saúde e de inteligência. E ele continua assim: vós, ó portugueses da minha geração, nascidos como eu no ventre da sensibilidade europeia do século XX, criai a pátria portuguesa do século XX. Nós estamos vivendo em épocas diferentes. Eu estou aqui, mas a minha mente está em outro momento. Dispensai os velhos que vos aconselham para o vosso bem. Aí, ó, olha aí. Olha o corte feito aí. Professor, ele está desrespeitando as pessoas idosas. Não. Olha aqui. Dispensai os velhos que vos aconselham para o vosso bem e atirai-vos independentes para a sublime brutalidade da vida. Criai as vossas experiências e sereis os maiores.
É o pensamento, eu quero romper. A ideia de trazer os velhos aí, como é apresentado, é simplesmente romper. Então, o modernismo, ele quer romper, ele quer apresentar uma nova proposta, como as gerações naturalmente fazem. A geração que você pertence, pensa diferente da minha geração. Naturalmente, a minha geração, por exemplo, vê de uma forma a exposição nas redes sociais. Exposição, eu digo, trazer a sua vida para a rede social mesmo, tá? Nesse sentido. A minha pensa diferente da sua. A geração que virá pensará diferente da sua. Então, é bom pensarmos assim, porque isso mostra um pouco como era para os poetas. A minha geração não tem tanta afinidade com a questão de fotografias, por exemplo, em redes sociais. A sua já tem uma tranquilidade maior, ou seja, um rompimento, tá bom? Algo parecido com a literatura. Modernismo em Portugal, e vamos para a nossa dinâmica local interativa. Aí está então, olha, nós temos o primeiro texto, lembrando que nós apresentamos na aula, o segundo texto, continuidade, perdão, e o segundo texto, agora sim, olha aí, o segundo texto tem mais sobre ele, e também nós temos aí em seguida duas questões para você, tá bom? Você vai ler agora as duas questões, e em seguida nós conversaremos, tem um pouco mais a segunda questão, e isso agora sim, ó. Aí você vai ler com calma, tá bom? E daqui a pouco nós conversamos. Até já!
Voltamos então para a nossa interatividade A, B, C, D ou E. Qual é a sua resposta? Claro que você está indicando aí no chat, e no chat também nós temos a presença da nossa equipe de língua portuguesa, do Aula em Casa Amazonas. Temos também a presença da equipe pedagógica do Aula em Casa Amazonas, acompanhando para que você consiga ali, ó, se tiver alguma dúvida, ter uma equipe de prontidão para que você possa apresentar a sua dúvida, para que você possa pedir uma sugestão também de estudo sobre o modernismo, tá bom? É uma equipe ali qualificadíssima do Aula em Casa Amazonas, tanto a equipe pedagógica, como a equipe de professores também, e claro, qualificadíssima também a nossa equipe técnica. Fica o nosso muito obrigado, claro, sempre trabalhando para que nós estejamos aqui, ó, conversando. E para que a conversa seja muito mais efetiva, temos também nossa equipe de intérpretes, não é isso? Os nossos intérpretes, as nossas intérpretes, importantíssimos em todo o processo, em toda a comunicação, aqui no Aula em Casa Amazonas. E claro, o nosso muito obrigado a você que está acompanhando as aulas, que você que está reforçando os conteúdos, não é isso? Você que está ali, ó, aprendendo mais, aperfeiçoando, observando as dicas que nós estamos apresentando aqui também no Aula em Casa Amazonas, complementando ou auxiliando ou sendo um reforço para aquilo que você está vendo na escola, tá bom? Fica o nosso muito obrigado e esteja sempre conosco aqui, ó, na Aula em Casa Amazonas, tá bom? Tudo bem? Vamos seguindo então, olha a nossa primeira questão. Olha o que temos aí então, a questão 1. Leia o texto. Claro que você leu o texto, claro que você observou o texto. As primeiras obras modernistas não tinham uma concepção estética, ou seja, não tinham ali uma estrutura a ser seguida, né, bem definida, como ele diz. Estava ainda se formando, lógico. É aquilo no início, se organizando, não é isso? Você lembra também quando você começou na vida de redes sociais, você foi aprendendo. Você ainda não tinha uma linha de raciocínio de como você iria atuar nas redes sociais. Porque sim, cada um de nós tem uma linha de atuação nas redes sociais. Nós vivemos ali, apresentamos um perfil nas redes sociais, não é isso? Voltando aqui para o modernismo, algumas delas ainda refletiam, olha que interessante, a influência saudosista. Foi o que nós conversamos bastante na aula. A ideia é romper, é apresentar o novo, mas as primeiras obras, por não terem ainda uma concepção estética bem definida, apresentavam ainda a ideia saudosista, aquilo do passado, vamos assim dizer, e usavam recursos de estéticas anteriores. Naturalmente, a influência está ali. Assim como nós também sofremos influência de outras pessoas, as primeiras obras sofriam influência do simbolismo. Outras, porém, já revelavam ali traços do modernismo, termo que abrangia a influência, olha que interessante, a influência das tendências vanguardistas europeias. O objetivo dos modernistas era construir uma poesia diferente, muitas vezes agressiva, capaz de abalar a cultura portuguesa instituída até então. Então, a proposta deles era romper. Evidenciou-se esse conflito no manifesto anti-Dantas, em que ridiculariza Júlio Dantas, representante da literatura conservadora. Olha que interessante. Olha que interessante. Naturalmente haveria o conflito, isso é natural. E aqui nós temos o segundo texto, uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas, ele nomina aqui, ó, olha os textos, é uma geração que nunca o foi. É um ciclo coio de indigentes, indignos e cegos. Olha aqui, olha aqui. Ah, professor, naturalmente a estrutura anterior, os poetas anteriores iriam reagir, porque para eles, para os anteriores, estava tudo bem, tudo legal como eles faziam. Estava tudo bem, professor, claro. Então é natural que houvesse ali um conflito entre as gerações. Ó Dantas, saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, saberá tudo. É o que ele diz. Menos escrever. Menos escrever. Olha que interessante, olha o choque aí, ó. Ele pode saber tudo, menos escrever. E não saber escrever para um poeta é algo
né? Bem complicado. É algo bem complicado. Então, é o melhor xingamento que você pode fazer para alguém que escreve. Você pode saber tudo na vida, menos escrever. Então, com base nos textos lidos, é possível afirmar que Almada Negreiros, aí nós temos letra A, desqualifica Júlio Dantas, evidencia Júlio Dantas na letra B como um representante da estética modernista, foi isso que nós vimos aqui nos textos? Olha a letra A, apontando como um obstáculo. Depois nós temos aqui na sequência a letra C. Será que ele está exaltando nas palavras que nós vimos agora há pouco? Será que ele busca conciliação do ideal modernista com a estética de Júlio Dantas? Então, claro que você escolheu uma das alternativas. Vamos já apresentar a resposta. Olha aí, ó. Claro que foi letra A. Há um conflito ali, não é isso? Um conflito. E o conflito é natural, gente, como você está lendo aí, né? Apresentando-o como uma pessoa que não compreende a inovação. Claro que o conflito é natural. E a segunda questão, nós temos aqui, ó, quais foram ali as tendências que nós apresentamos na aula? Você viu a letra A, viu a letra B, letra D, letra E, e olha aí a letra B. Ela é dividida em 4 diferentes fases: orfismo, presencismo, neorrealismo e surrealismo, tá bom? É aí que acontece. Então, alguns estudiosos, no entanto, não consideram algumas. Sempre vai haver essa discussão. Faz parte? Não faz parte? É isso? É aquilo? Então, letra A, a primeira questão. E a segunda, letra B, modernismo em Portugal. Aqui no Aula em Casa Amazonas. Muito obrigado pela sua companhia. E até a próxima. Continuamos com matemática.